Bom, a gente pega o caso de uma categoria específica e vai notando como algumas instituições nacionais e claramente o que o Hélio Gaspari chama de um andar de cima, né? Como olha para o trabalhador e para o salário do trabalhador, para que tipo de participação o trabalhador deve ter na riqueza produzida ou nos serviços essenciais. Vejam o caso do piso nacional para os trabalhadores do setor de enfermagem. Vale notar que houve a decisão de conceder o piso. Então, hospitais, clínicas, laboratórios foram ao judiciário dizendo que não tem nada a ver, que não daria certo, que isso provocaria demissões, dificultaria contratações. Municípios e estados gritaram: como é que faz? Eu não tenho os recursos que aquela cidade tem, que aquele estado tem. Enfim, apresentaram alegações diversas para que o judiciário vetasse, impedisse o piso. Mas por que chegou ao Supremo, onde só devem chegar questões de ordem constitucional? Se determinada situação, ou até se determinada lei, se uma situação fere a Constituição, se uma lei fere a Constituição, e aí está o Supremo para dizer: não pode, a Constituição prevalece. Por que isso chegou lá? Porque, claro, os advogados sempre encontram uma maneira de tentar apresentar uma incompatibilidade entre uma lei, uma situação e a Constituição, para levar o caso ao Supremo, que é a instância definitiva, obviamente. Parecia moleza. Ou o Supremo vai dizer: não tenho nada com isso, o Congresso pode legislar a respeito, não há impedimento constitucional, portanto não é assunto para o Supremo, tchau, passar bem. Ou olhar e chegar à conclusão, de resto, óbvia: não há incompatibilidade, mas é incrível a gente ter de falar isso, não há incompatibilidade entre um piso nacional de enfermagem e a Constituição. Eram as duas respostas possíveis. Olha, não há incompatibilidade. Ou então, escuta, isso aqui não tem nada a ver com o Supremo. Isso aqui não há nenhum impedimento constitucional. Quanto ao valor, aí é problema do Congresso, de quem vai pagar, das negociações, mas o Supremo não pode estabelecer valor agora de piso de salário. Estabelece para si mesmo, né? Para os seus integrantes. Aliás, um ótimo salário, como deve ser. A responsabilidade é imensa. Deve ser um salário muito bom, claro. E que é, inclusive, em tese, o teto do setor público. Acaba não sendo, né? Porque há os penduricalhos, os adicionais, que fazem com que, de repente, um juiz, um promotor, receba 100 mil. Aí tem tantos atrasados que o cara vai receber 200, 400. Já teve casos de receber 1 milhão no mês só. Mas é o teto salarial. E mesmo assim, quando o Supremo propõe o reajuste do salário dos ministros, o Congresso tem de ratificar. Claro que ratifica, né? Até porque
Se é teto, passa a ser referência para o próprio salário dos parlamentares. E aí você tem toda aquela onda. Assembleias legislativas, câmaras municipais. Tem aumento para toda essa gente, mas não para o funcionalismo. Não para o funcionalismo. Aí, nossa, 10 anos, 12 anos, 13 anos, 16 anos. Quantos reajustes houve nesse período? Que percentual para o salário dos servidores? Mas, para os que estão ali no cume do poder, não há muita dificuldade para esses arranjos. Toda hora tem, olha, governador tal aumentou seu próprio salário dos secretários. Assembleia Legislativa daqui e dali houve aumento de 40%, e assim vai. É para adequar, que agora o do Supremo subiu, há uma defasagem. E aí vai, Judiciário, Ministério Público, você tem aquela onda toda, aquele efeito dominó. Rapidinho, sem, sabe, tem uma reclamação, alguém reclama, um parlamentar diz, eu não quero, eu vou doar o que ultrapassar o atual salário. Mas o aumento está lá. A maioria não vai doar coisa nenhuma, vai pôr no bolso. E há os que doam, porque não concordam, perfeito, mas eles não impedem, eles não têm voto. Não podem solitariamente impedir esse reajuste. Mas é rapidinho, tem protesto da imprensa, vem um jornalista, fala, alguém diz que é um absurdo, tal, e no dia seguinte já aparece uma outra coisa, um outro assunto, e o aumento está lá. Mas quando é para o assalariado mesmo, aquele que ganha pouco, que trabalha como um camelo, aí é uma dificuldade tremenda. Não tem jeito, não tem como, vai impactar. E é exatamente esse o ponto que, estranhamente, o Supremo debate. A consequência financeira, mas isso não é assunto para o Supremo. Os ministros não são pagos, bem pagos, para que resolvam a respeito de questões financeiras, até porque eles não são os melhores especialistas nesse assunto. Não são reconhecidos como tal e nem estão lá por tal motivo. Estão lá para a defesa da Constituição, para a proteção da Constituição e para garantir que a Constituição prevalecerá em todas as situações. Para isso. Não para discutir impacto político, como já ocorreu diversas vezes, impacto econômico, como diversas vezes foi o argumento apresentado em voto de ministro do Supremo. Pois bem, parou no Supremo. Não, precisamos ver, precisamos não sei o quê. Aí, finalmente, houve executivo e legislativo, remaram na mesma direção e houve a sanção, agora no governo Lula, do piso nacional para os trabalhadores no setor de enfermagem. E aí, quando a gente diz enfermagem, isso atinge diversos trabalhadores que trabalham nessa área, não só os enfermeiros. O Barroso imediatamente autorizou o pagamento. Medida solitária, monocrática, liminar. Porque o Supremo tem de tomar uma posição, o Barroso não é o Supremo. Ele é um dos seus integrantes, então ele não pode tomar uma decisão automática e imediatamente acatada por todos. Mas, com a autorização do Barroso, está valendo. Tanto que, agora, em razão dessa lei 14.434, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios, no dia 7 deste mês, emitiu um boletim informativo orientando todo o setor privado da área
a incluir no pagamento que será recebido pelos trabalhadores até quinto dia útil de agosto, portanto, pagamento de julho. A partir de 1º de julho, o salário já terá o impacto dessa lei, ou seja, ninguém poderá receber menos do que está na lei, o piso nacional de enfermagem. Porém, Gilmar Mendes, que havia pedido vista, interessante saber por quê, convenhamos, não é um assunto lá muito complicado do ponto de vista jurídico, até porque o governo federal se comprometeu a formar um fundo que irá garantir para as prefeituras, para os estados, o pagamento do piso. E o setor privado terá também, claro, o piso como norma. Não pode pagar menos que isso. Com a liberação do Barroso, tem de pagar e acabou. Mas aí o Gilmar pediu vista, continuou valendo a orientação do Barroso, o pedido de vista não suspende a decisão do Barroso. E na última sexta-feira, o Gilmar liberou para julgamento o processo referente ao piso salarial nacional da enfermagem. Estava parado o caso desde 24 de maio, quando ele pediu vista. Foi até rápido, considerando os precedentes. O Lula, em maio, havia sancionado a lei, aprovada pelo Congresso, ele sancionou, com a definição do custeio para o novo piso. E aí o Barroso revogou a decisão que desautorizava a concessão do aumento. O Barroso apresentou argumentos péssimos lá atrás para desautorizar o aumento, mas teve o bom senso de, o Congresso aprovou, o presidente sancionou e estabeleceu a fonte de custeio para o novo piso, então tá tudo certo, tá liberado. E o Gilmar pediu vista e o julgamento deve ser retomado amanhã, indo até 23 de junho. Agora, além desse imbróglio de difícil explicação para o Supremo, por que isso está aqui? Por que estamos lidando com isso? Onde está a questão constitucional de um piso salarial para uma categoria? Há vários. Há vários. É só observar quantas e quantas categorias têm piso. Inclusive no setor público. E, claro, no setor privado. É natural. É uma maneira de você tentar garantir que haverá pelo menos um pagamento, em tese, pelo menos nominalmente, decente, digno. Que ninguém receberá menos do que aquilo. Não é? Então, imagino que o Supremo, que perdeu a chance de dizer isso aqui não tem nada a ver com a gente, isso aqui não é uma questão constitucional, o Congresso aprovou, está aprovado, ou agora tem a chance de dar a resposta óbvia. Não há impedimento constitucional, porque essa é a pergunta, hein? É a única pergunta cabível para o Supremo. Tem algum problema com a Constituição? Não é para que os ministros se debrucem sobre questões financeiras, viabilidade, não é problema deles. Tendo ou não razão, não é problema deles. Repito, não são pagos para isso. Eles só têm de dizer, olha, não há nenhum impedimento constitucional ao piso. Essa lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República não fere a Constituição em nada, em nenhum de seus artigos. Essa é a resposta óbvia. Mas é interessante que, além dessa demora do Supremo, algumas reações no setor privado, não apenas contra
o piso nacional da enfermagem, mas contra a ideia de piso profissional. No dia 6 de junho, agora, este mês, o jornal O Globo publicou um editorial. Não foi ali um colunista, opinião pessoal, né? Aquele que você coloca lá, a opinião dos nossos colunistas não é necessariamente a opinião do grupo, não é necessariamente a opinião do corpo editorial, é uma opinião pessoal. Não, foi um editorial, portanto é a posição do grupo. O título: piso da enfermagem deveria ser alerta para parlamento. Alerta para parlamento. E diz que a iniciativa de estabelecimentos de pisos salariais, como o da enfermagem, é absurda. Diz que não cabe ao Estado, e aqui, claro, quando fala Estado não é o governo apenas, mas também o legislativo. O editorial diz: não cabe ao Estado legislar sobre o valor dos contratos negociados livremente entre empregadores e empregados. E aqui, vale notar, não é uma posição contrária apenas ao piso nacional para o setor de enfermagem, para os trabalhadores desse setor, para essa categoria profissional da saúde. É uma posição contrária a qualquer piso. Nesse caso tomado como exemplo, o dos trabalhadores da saúde, né? Que todos os setores da imprensa exaltaram durante a pandemia. Muito obrigado, nossos heróis. Vocês são demais. Vocês enfrentaram o risco de morte, o risco claro, evidente de morte, mas prosseguiram no seu trabalho fundamental. Tudo isso foi dito e tudo isso é verdade. Mas houve, como fica claro, muita hipocrisia. Porque o sujeito não pode pegar lá um trecho de um editorial que elogia a categoria, seja na TV, no rádio, no jornal, na internet, e levar lá na farmácia, no supermercado, na padaria, na escola do filho, no transporte público, no posto de gasolina. Olha aqui, ó, eu fui elogiado, aqui é a carteirinha, eu sou do setor de saúde. Ah, então você vai pagar metade. Não, tem que chegar com dinheiro. O reconhecimento tem de vir em forma de pagamento decente e digno para aquela atividade. Não adianta só elogiar a atividade, dizer que ela é imprescindível, que ela é fundamental. E depois dizer que ninguém tem que ter piso. Parece legal, né? Pô, livre negociação entre trabalhadores e empregadores. Bom, se essa é a ideia que está nesse editorial de O Globo, publicado no dia 6 de junho, ela não é específica para esse setor. É uma ideia que vale para todo mundo. Não deve haver piso. Inclusive para os jornalistas, né? Não deve haver piso. Quem sabe, entrando mais nessa ideia profunda, nessa revolução teórica, nesse conceito erudito de relações de trabalho, quem sabe lá na frente não questionem também o salário mínimo. Não deve haver interferência do Estado. Relações livres no mercado. Relações livres no mercado só merecem menção séria no ambiente de igualdade
na negociação. Isso não existe. Há ocasiões em que o pleno emprego dá ao trabalhador um poder de barganha na negociação. Mas na maioria das vezes, a maior parte do tempo, por exemplo, da história brasileira, os trabalhadores chegaram em nítida desvantagem para essa negociação, com uma fila de desempregados para além do portão. Se ele disser tchau, haverá vários que aceitarão aquelas condições porque precisam trabalhar, precisam comer, precisam sustentar os filhos. Então não é uma relação de iguais. E a questão do piso, existe o piso nacional, ninguém pode receber menos do que isso. E hoje há quem recebe, até por causa dos contratos de trabalho intermitente, né? Por hora trabalhada, e sem garantia nenhuma de que você vai ter no final do mês pelo menos o salário mínimo. Arrebentaram com o conceito, mas faz de conta que não. Pensionista. Então, tem muita gente que recebe menos do que o mínimo. Não é à toa que quando houve aquele auxílio emergencial de R$600, muita gente passou a ter uma renda que nunca teve antes. Isso é trágico. Quando um auxílio emergencial representa mais do que o cara ganhava antes, trabalhando. Essa é uma situação de miséria espalhada, atingindo milhões. E aí o sujeito que trabalha num setor obviamente essencial, não precisa escrever editorial, fazer comentário, bater palminha, escrever na camiseta, isso não adianta nada. É preciso reconhecimento no salário, na participação, porque, mas o que tem a ver enfermagem com riqueza produzida? Ora, tem tudo a ver. Até porque, sem gente saudável, trabalhadores saudáveis, não há produção de riqueza. Até porque, nos hospitais particulares, há produção de riqueza. Há lucro, há retorno, senão não existiria. O cara não tem um hospital lá, não é uma santa casa, né? Tocada por amigos da Santa Casa. É um negócio, é uma empresa que tem de dar lucro, é natural. Mas eles participam disso, eles são essenciais nisso. O reconhecimento tem de vir aí. E é um piso, sinceramente. Nada, ninguém está falando que eles vão receber o salário dos ministros do Supremo, dos deputados, dos senadores, dos ministros do Executivo, dos governadores, dos secretários, dos vereadores, nada disso. Talvez isso permita que alguém trabalhe num lugar só e não tenha de trabalhar 18, 20 horas em 2 lugares, 3 lugares diferentes. E o sujeito é empurrado para o esgotamento, né? Isso afeta a qualidade do trabalho dele, o atendimento que ele é capaz de dar. Ele é um esgotado, se arrastando, mas não pode parar. Ele não tem o direito de parar. Porque se ele ficar só com um salário, ele não consegue pagar as contas, vai ter dificuldade para sobreviver. Então, garantir que haja um piso, que pelo menos permita para alguns trabalhar num lugar só. E mais, ao pagar pelo menos o piso, você vai poder dizer, não, eu vou segurar os melhores, vou buscar os melhores e pagarei mais do que o piso, porque quero os melhores enfermeiros aqui nesse hospital. Quero gente preparada, que vai dar o melhor atendimento. Tratamento de excelência. Mas não adianta tratamento de excelência, instalações de primeira,
sem profissionais dignamente remunerados. E caso contrário, sem o piso, abominado pelo editorial de O Globo, sem o piso, você vai contrata gente mais barata, sem experiência, vai aprendendo aqui, vai fazendo e vai aprendendo. Vai aprendendo no dia a dia. E vai acumulando trabalho, trabalha aqui, trabalha acolá. Dorme quando dá, encosta num canto e dorme. Não adianta camisetinha, bonezinho, editorialzinho. Preciso dar salário decente, condições decentes de trabalho. Então que o Supremo tire o pé desse troço logo e diga o que tem de ser dito. Isso aqui não há impedimento constitucional. É a única resposta que cabe ao Supremo dar. Se há ou não há impedimento constitucional. Se descobrirem algum impedimento, que digam qual é. Na Constituição. Não em considerações financeiras. Na Constituição. Caso contrário, isso aqui não tem nada a ver com a Constituição. O Congresso aprovou, o presidente sancionou, tá tudo certo. Mas sempre vem, não dá, não tem jeito. É difícil. Pra que piso? Vamos negociar. O trabalhador entra com o pescoço, nós entramos com a faca. E quando alguém sugere por um pouco de ordem, um piso de dignidade nessa relação, os senhores feudais esperneiam. Ronald.